Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho um novo recurso aqui no Scratch chamado funções. Então antes de começar eu quero mostrar para vocês um programinha que eu fiz aqui, certo? Baseado no tema de festa junina. Então deixa eu explicar para vocês um pouquinho antes de executar o que eu fiz aqui. No quarto ano, na semana da festa junina, eu pedi para os estudantes escreverem um algoritmo de dança de quadrilha ou de algum tipo de dança. E aí, eu peguei um desses algoritmos e escrevi aqui um programinha no Scratch. Então eu vou dar o play aqui e vamos ver o que acontece. E aí vai repetindo. Legal, né? O que vocês acharam desse programa? Eu sei que para mim deu bastante trabalho fazer, mas se eu não usasse esse recurso chamado funções, esse programa ia ficar muito mais longo, como eu vou mostrar para vocês. Então, como eu já disse um pouquinho aqui antes, as funções elas são estruturas que a gente usa em programação para repetir sempre o mesmo bloco de informações. Essas funções elas podem utilizar, por exemplo, atributos de entrada, elas podem utilizar condições lógicas ou elas podem só repetir o mesmo conjuntinho de blocos, que nem eu fiz nesse programa aqui. Então deixa eu voltar e mostrar para vocês como que funciona esse algoritmo aqui. Então não sei se vocês perceberam, mas o meu bonequinho ele começa a fazer uma dancinha, depois que ele faz essa dancinha, ele joga a perna para frente, joga a perna para trás, vira para um lado, dá 2 passinhos para um lado, 2 passinhos para o outro, ajoelha, joga o chapéu para o alto e repete tudo. Então, esse daqui é o meu algoritmo principal, certo? Que se vocês perceberem, ele está bastante complexo, mas ele ficaria mais complexo ainda se eu não usasse o que eu precisasse fazer aqui. Então, olha, quando a bandeirinha for clicada, ele vai repetir enquanto a música não acabar, tá bom? Então só mostrando aqui para vocês, eu tenho o meu ator 1, que é o meu bonequinho, que olha, eu criei várias fantasias para esse bonequinho, certo? Então eu fui modificando as fantasias. Professor, como é que você modifica? Então eu cliquei aqui, fui girando, fui fazendo, tá bom? Aí a gente precisa de paciência para criar essas fantasias. Então eu tenho meu boneco, eu tenho meu chapéu, que também tem um código que faz com que ele seja jogado para o alto. E eu coloquei um cenário aqui. No cenário eu coloquei para tocar uma música que eu carreguei do meu computador. Então aqui ó, música. Legal, né? O cenário está aqui. Que eu poderia até ter ajeitado aqui, acabei não ajeitando, ficou com esses cortes. Deixa eu ajeitar ele agora então, vamos lá. Aumentando um pouquinho aqui e aumentando um pouquinho aqui embaixo. Pronto, agora a gente ficou sem espaço em branco. Legal, então eu tenho o meu cenário, um cenário só, esse outro aqui não me interessa, eu posso apagar, tem um cenário só. No cenário tem o código da música, então eu criei algumas variáveis, algumas coisas para me ajudarem aqui a saber o que fazer e quando fazer. Então eu criei uma variável chamada música, então se eu vier aqui, tem o nome das variáveis que eu criei. Quando o som inicia, a minha variável é 0. Aí ele toca a música, quando acabar a música eu mudo essa variável para 5. Porque eu vou usar ela aqui no meu bonequinho. Então, ó, fim de música. Fim de música é 0 no começo e 5 no final quando acaba esse fim de música. Então, olha,
Se fim de música não for mais igual a 0, ou seja, quando chegar no final da música ela vai mudar, ela vai virar 5. Então esse bloco de repetição, ó, que é grandão, olha o tamanho do programa, ele para de ser repetido. Então vamos entender esse algoritmo. Então primeiro, esquece essa variável aqui. Ó, e definir estilo de rotação esquerda e direita quer dizer que meu gato ele só olha para lá ou para cá, só para a esquerda ou só para a direita. Eu não consigo fazer o meu gato olhar na diagonal. Aí eu coloco uma posição inicial para ele nascer logo numa posição que me interessa. Mando ele apontar para a direção 90 graus, que está olhando aqui nessa direção aqui. Aí 4 vezes ele dá um passinho. Então ele está fazendo um passinho aqui. Depois que ele dá esse passinho 4 vezes, ele repete 2 vezes perna direita para frente. Aí ele olha para o outro lado, 2 vezes a perna esquerda para frente. Aí eu pedi para ele repetir 2 vezes. Então ele olha para a esquerda e dá o passinho 2 vezes, se movimentando a posição em X. Depois ele repete 2 vezes olhando para a direita, que é 90 graus. Faz o passo que eu chamei de passinho e muda X em 25. Então ele anda para a direita 2 vezes. Aí aqui, ó, fiquei com preguiça de fazer mais funções, mas basicamente ele muda de fantasia para mostrar como se ele estivesse ajoelhando, levantando para um lado, olha para o outro lado aqui, ajoelha, levanta, ajoelha, levanta. Aí ele faz 4 vezes o comprimento, que é como se fosse dar um tchauzinho com a mão. E aí ele manda uma mensagem, ele fala mensagem 1. Ou seja, ele fala, estou pronto para jogar o chapéu. Aí o meu chapéu, quando ele recebe a mensagem 1, aí eu faço uma programação para que meu chapéu seja jogado para o alto aqui. Mas vamos voltar para o boneco. Então, ó, ele transmite a mensagem do chapéu, muda para uma fantasia que ele vai ficar sem chapéu, que é fantasia 10. Então, ó, fantasia 10 é a única que meu gatinho está sem chapéu. Então, ele muda para essa fantasia, espera até que o chapéu mude uma variável para um valor diferente, para ele depois voltar a ter o chapéu. Então, se eu não colocasse para ele esperar, ele ia ignorar o chapéu, o tempo do chapéu subir, o tempo do chapéu descer, e ele ia voltar para a fantasia 3, que é... cadê? Essa daqui. Tá bom? Não se preocupem com a complexidade desse programa, tá? Eu deixei ele complexo para ele ficar bonitinho. O programa de vocês não precisa ficar tão complexo. Então, tem algumas mensagens, o que ele faz se ele recebeu uma mensagem e tudo mais. Se chegar no final da música, então ele para tudo, tá? Eu tenho várias instruções. Mas o que interessa pra gente são as funções, que são os bloquinhos, né? São os nossos blocos que a gente cria que fazem sempre a mesma sequência de passos. Então aqui o meu bloco de comprimento, então ele muda para fantasia 2, espera um tempo, muda para fantasia 9, espera um tempinho. Eu vou clicar aqui para vocês verem, ó. Ó. Então é como se ele estivesse com a mãozinha subindo e descendo. Olhem a mão dele aqui quando eu clicar. Cliquei, subiu e desceu a mão. Agora vamos ver qual que é a nossa função do passinho. Então se eu clico em passinho, ó, cliquei de novo, é como se ele estivesse dando um passinho. Vamos clicar no perna esquerda para frente. Cliquei, ó. Perna esquerda para frente. Perna direita para frente. Cliquei. Perna direita para frente. Então vocês percebem que isso simplifica muito a minha vida. Se eu quiser que ele fique rodando a perna esquerda para frente 10 vezes, em vez de eu repetir essa mesma sequência aqui 10 vezes, eu posso criar, por exemplo, ó, quando esse ator for clicado, vou colocar um bloquinho de repetição para ele repetir 10 vezes. E aí eu posso vir aqui no meu bloquinho de função perna esquerda para frente e colocar isso aqui, ó. Vocês viram como ficou simples, como ficou curto o nosso programa? Então eu vou clicar nele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer, então que ele rodou 10 vezes essa sequência de passos aqui. E a gente pode fazer isso para coisas um pouquinho diferentes. Por exemplo, para operações matemáticas, eu posso criar um programa que calcula duas coisas. Então ele pergunta, quais valores você quer calcular? Soma, subtração, multiplicação ou divisão? Aí eu falo soma. Aí o meu bonequinho pergunta, qual o primeiro número? Legal.
Qual o segundo número? Aí você dá o segundo número. Aí ele pode somar pra gente usando um bloquinho, que é a soma, tá bom? Deixa eu jogar isso fora. Então aqui eu vou deixar esse programinha aqui na nossa página de robótica para vocês darem uma olhadinha como que eu fiz ele, tá bom? Se vocês quiserem modificar, quiserem brincar, só não pode usar ele para entregar as nossas atividades de festa junina, tá bom? Porque esse fui eu que fiz. Então, ó, eu vou clicar aqui, ó. Esse aqui é o código do chapéu sendo jogado para cima. Certo? E aí a gente pode fazer coisas mais complexas. Então vamos criar aqui um programinha novo. Estamos num Scratch novo aqui. E nesse Scratch eu quero criar, por exemplo, alguma coisa que eu vou fazer várias vezes. Tá bom? Para a gente simplificar a nossa vida. Então vamos aqui nos meus blocos. Vamos criar um bloco. Quando você cria um bloco, você pode colocar um bloco que não precisa de nada, que ele só vai repetir o que está embaixo dele. Pode ser um bloco que tem uma entrada de número ou texto, então eu posso digitar aqui um número e um texto e usar esse número ou usar esse texto dentro dos comandos que estão aqui embaixo. Eu posso adicionar uma entrada booleana, que é como se fosse verdadeiro ou falso aqui. Então, se a minha condição for verdadeira, ele faz uma coisa. Se a minha condição for falsa, ele faz outra. E adicionar um texto. Então, vamos criar o nome do bloco aqui. Vamos pensar bloco pulo. Tá bom? Vamos fazer nosso bonequinho pular. Ok. Então, o que é o pulo? O pulo, eu pego o meu bonequinho e eu faço ele deslizar por 1 segundo. Vamos pensar aqui. Então, ele vai deslizar por 1 segundo. Para a posição X não vai mudar. Então, ele vai continuar na posição X dele. Então, vou pegar esse bloquinho de posição X e deixar aqui. E agora eu quero subir a posição Y. Então, onde ele está é Y0. Se eu subir um pouquinho, ó, Y sobe para 92. Então, para cima, o Y ele cresce. Vamos voltar para o 0, 0 aqui. 0, 0. Tá bom? Então, ele vai deslizar por 1 segundo para X até a posição que ele está. O Y tem que subir alguma coisa aqui. A gente pode, por exemplo, usar condições matemáticas. Então, vamos usar aqui, ó, um bloquinho de soma. Então, o que eu vou fazer? Eu não quero saber onde ele está. Vamos usar a posição atual dele. Então, se a gente descer um pouquinho, eu vou pegar a posição Y, que é a posição que ele está em Y, e vou somar essa posição, por exemplo, com um valor 20, certo? Então, se eu clicar, ó, ele vai deslizar para cima. Está um pouquinho lento. Vamos aumentar esse 20 aqui, vamos colocar 40 para ficar um pouquinho maior, ó. E ainda está lento aqui. Então, a gente desce um pouquinho, em vez de 1 segundo, vamos colocar 0,5 segundos. Legal, ele subiu. E vocês estão vendo que ele está subindo independente da posição que ele está? Por quê? Porque ele pega a posição Y e soma 40. Vamos lá. Só que ele subiu, a gente precisa fazer ele descer. Então eu vou duplicar esse bloquinho aqui. Vou colocar embaixo. E agora, em vez de mais 40, eu posso mudar o bloquinho e colocar um bloquinho posição Y menos 40. Ou posso somar ele com um 40 negativo aqui. Então é posição Y menos 40. Vamos ver o que ele faz. Opa, tem que clicar aqui. Subiu e desceu. Isso é como se fosse o pulo. E a gente pode também fazer outras coisas. Posso fazer ele mudar de fantasia. Posso fazer o que eu quiser aqui para pular. Eu acho que 0,5 ainda está muito lento. Vamos colocar 0,2 aqui. Para subir e para descer. Vamos ver se ele pula mais rápido. Ah, parece que está pulando. E eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero mudar a fantasia dele aqui. Para a próxima fantasia. E depois próxima fantasia. Vamos ver o que ele faz. É como se ele estivesse pulando. Em vez de próxima fantasia, vamos escolher a fantasia correta, tá? Vamos falar que ele muda primeiro para a fantasia 2. E aí depois ele volta para a nossa fantasia 1. Que aí ele vai ficar sempre fazendo isso na hora que ele pula. Então, ó, já temos nossa função, o nosso bloco de pulo. Vamos deixar ele aqui de cantinho, tá bom? Vamos fazer o nosso bloquinho de andar agora, tá bom? Andar para a esquerda ou andar para a direita. Então eu venho aqui nos meus blocos, vou criar um novo bloco, tá bom? E agora eu vou criar um bloquinho que tem entradas. Então, ó, o nome do bloco é andar.
tantos aqui, vou adicionar um texto. Então, quando a gente clica, a gente pode colocar andar tantos passos. Onde aqui vai ter um número que a gente vai colocar, um número ou um texto, mas vamos colocar um número aqui. Então, se você colocar andar 10 passos, é como se ele estivesse andando 10 vezes. Andar um passo é como se ele estivesse andando uma vez. E vamos clicar no OK. Tá bom? Legal. Então, o nosso bloquinho aqui, ele chama andar alguma coisa passos. Deixa eu só... Ó, ele vai ficar assim pra gente aqui, tá bom? Para andar 10 passos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um movimento para ele. Eu posso, por exemplo, fazer um mova 10 passos aqui, ou, por exemplo, vá para X em uma certa direção, adicione não sei quanto a X, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer ele mover 10 passos aqui. Vamos adicionar 10 a X. Melhor aqui, ó. Adicione 10 a X. Aí eu quero fazer ele mudar de fantasia também. Então, quando ele estiver andando, para dar um passo, então primeiro vamos fazer ele mudar para fantasia 2, ele muda o valor em X e volta para fantasia 1. Vamos ver se ele anda aqui, ó. Ih, mas foi muito rápido, né? Vamos colocar um atraso aqui, senão ele faz isso muito rápido. Em vez de 1 segundo, vamos colocar 0,1 segundos. Vamos ver se fica um pouquinho mais lento. Como se estivesse dando um passo aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer ele mudar para fantasia 1 e depois vir para fantasia 2. Vai fazer o seguinte. Opa! Tanto faz aqui, tá? O que vocês escolherem aqui. 2 e 1. Então, ó. É como se ele estivesse dando um passinho. Parece que andar 10 em X aqui é muito pouco. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos colocar 20. Ó, isso aqui é o andar número de passos. Tá? Mas eu quero saber quantos passos ele vai dar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um bloco repita. Ele vai repetir aqui dentro o número de vezes, que é o número de passos que a gente precisa dar. Mas como que eu sei quantos passos eu preciso fazer? Ah, não sei, professor. Então o que eu faço? Eu pego essa bolinha que está aqui, ó, e arrasto aqui para dentro. Então o que eu digitar dentro do meu andar não sei quantos passos, esse não sei quanto que eu digitar vai ficar dentro do bloco repita. Se eu voltar aqui para os meus blocos, ó, é andar alguma coisa passos. Essa alguma coisa vai ficar dentro do nosso bloco repita. Então eu já tenho pulo e já tenho andar tantos passos. E agora a gente vai fazer um programinha aqui, tá bom? Então, por exemplo, eventos. Vamos pegar aqui quando a tecla espaço for pressionada, o meu bonequinho ele vai fazer o que? Ele vai pular. Então o espaço representa o pulo. Apertei espaço, ó, ele pulou. Agora vamos fazer ele andar para a direita. Então aqui a gente vai fazer mais um evento. Quando a tecla seta para a direita, ou qualquer tecla, ou quando eu encostar no boneco, ou, por exemplo, quando vamos criar aqui uma coisa diferente. Vamos criar botões aqui na nossa tela. Quando, por exemplo, cadê? Pegar aqui imaginários? Não, vamos pegar tudo. Tem alguns botões aqui, mas a gente pode ver se tem botões diferentes. Deixa eu ver aqui mais para baixo, o que a gente encontra. Se tem alguma coisa melhor pra gente. Números, letras, acho que vão ter que ser esses botões mesmo. Vou pegar esse botão 1 aqui. Então vou colocar o botão 1 aqui em cima, a gente pode fazer até um joguinho aqui. Vamos ver se tem algumas fantasias. Não tem fantasia, ele só tem essa cor aqui. Tudo bem. A gente vai diminuir um pouquinho o tamanho dele, então 100 tá muito, vamos colocar 50. Legal. E aí, pessoal, vamos fazer então quando o botão for pressionado, então vamos colocar um código no botão. Quando este ator for clicado, ele vai transmitir uma mensagem e essa mensagem vai ser lida pelo nosso gatinho aqui. Então, ó, e aí quando ele receber a mensagem 1, que é a mensagem que o botão vai transmitir quando ele for apertado, eu vou fazer o nosso gatinho andar.
Mas andar quantos passos? Não sei, vamos colocar 1 passo aqui. 2 passos. Bom, então vou apertar o botão, ó, 2 passos. Tá muito rápido aqui, então vamos mudar só o nosso andar aqui, colocar mais um tempinho de espera aqui. 0.1. Legal, então clicando aqui, opa. Aqui não tem número de passos, ele não vai funcionar. Então vamos voltar ao boneco. 2 passos. Se eu clicar aqui e mudar 2 para 10, então quando eu apertar o botão, ele andou 10 passos, tá vendo? Então para quem está usando smartphone, para quem está usando tablet, tá? A gente pode criar botões para fazer o nosso joguinho. Então esse botão, por exemplo, o botão da direita, eu posso criar um botão para a esquerda, tá bom? Então olha que legal, eu não preciso ficar escrevendo várias vezes aqui o que é andar, o que é pular, porque a gente sabe o que é isso. Se isso é feito de uma maneira só, vamos pular, ó, tá pulando. Posso até criar um novo botão, vamos criar um botão diferente aqui, que é o botão do pulo, então. Botão 2 aqui é o botão do pulo, vamos ver se ele tem outras cores, ó. Esse aqui tem 2 cores, mas vamos deixar ele azul. Vamos diminuir o tamanho, colocar 50 de tamanho. Então eu sei que o botão verde é o botão de andar, ó. Ele continua andando enquanto eu mando aqui. E o botão... Deixa eu parar. Vamos escolher quando que esse botão aqui vai funcionar, tá? Porque ele está funcionando toda vez que a gente aperta. Vamos voltar no código. Então vamos tirar essa transmissão de mensagem, eventos. Quando a bandeirinha for clicada, controle sempre. E aí a gente vem aqui, se o quê? Vamos em sensores. Se o mouse for pressionado, não, se ele for clicado, cadê? Controle. Eu acho que eu não tenho clicado aqui, vamos ver. Vamos ver se eu acho clicado. Não tem clicado. Mouse pressionado. O problema do mouse pressionado é que se eu clicar aqui, ele vai pegar em qualquer lugar. Tecla espaço pressionada não. Vamos deixar do jeito que estava, tá bom? Vou deixar do jeito que estava, que aí não tem problema. Então a gente tinha feito, então quando esse ator for clicado, ele transmite a mensagem. Agora vamos vir nesse botão aqui fazer a mesma coisa. Então quando esse ator for clicado, ele vai transmitir uma mensagem. E essa mensagem aqui vai ser uma nova mensagem. Vou chamar a mensagem pule. Tá bom? E aí a gente volta para o nosso gato aqui. Então ele vai pular quando eu clicar no botão 2. Então, ó, para a gente fazer isso é muito fácil. Ele pode pular usando o espaço, ele pode pular, posso deixar o espaço ali, quando ele receber a mensagem pule, que ela vai ser enviada quando o botão for clicado. Então, quando clicar, é como se ele estivesse recebendo uma mensagem. E aí eu venho aqui no pulo, posso duplicar e colocar aqui, ou posso vir aqui nos meus blocos. Então, se eu clicar aqui, ó, ele pula e aqui ele anda. E aqui ele está andando 10 passos. Vamos deixar esses 10 aqui, vamos colocar 2 para não andar tanto assim. Então, ó, clico aqui, andou 2 passos, andou 2 passos, andou 2 passos. Pulou, pulou, pulou. Cliquei, pulou. Tá bom? Pessoal, então, percebam que quando a gente cria funções, quando a gente cria blocos, o nosso programa fica muito mais simples de trabalhar. Esse aqui é um exemplo simples, tá? Que a gente pode usar, por exemplo, as teclas para funcionar. Mas eu posso fazer o seguinte também, em vez de eu usar as teclas, a gente pode fazer uma sequência de passinhos, tá? Então, ó, quando ele receber mensagem 1, que é a mensagem desse botão aqui,
Vamos fazer uma sequência mais complicada. Então ele vai andar 2 passos, aí ele vai pular, aí eu quero que ele pula de novo. Vamos jogar fora esse aqui, vamos jogar fora esse aqui. Então, ó, anda, pula, pula. Pula 3 vezes. Eu posso colocar um bloco repeat aqui também, mas se eu quiser eu posso tirar o repeat. Então ele anda como se fosse, vamos pensar aqui numa amarelinha. Então ele anda 2, pula, anda 1, pula. Aí eu quero que ele ande 3 passos e pule. E aí vamos ver, quando eu clicar no botão, o que ele vai fazer, ó. Então olha que legal, dá pra gente fazer um joguinho, dá pra eu desenhar uma amarelinha no chão e pedir pra ele pular na amarelinha e contar uma história, tá? E olha que legal, eu usei, ó, bloquinhos, onde cada bloquinho representa, ó, um conjunto relativamente grande aqui de instruções, tá bom? Vou dar outro exemplo para vocês aqui, tá? Então esse é o exemplo aqui, ó, esse botão já não faz mais nada porque eu tirei a instrução dele. E esse faz o que a gente mandar aqui. Vou dar um outro exemplo para vocês. Deixa eu vir aqui no meu programa do Mario. Aqui são programas que alguns alunos me mandaram. Vou vir no nosso programa do Mario Teste aqui, que está na nossa página do 5º ano. Olha como esse programa aqui está grande. Não está tão grande assim, ó, mas ó, tem várias coisas que ele faz aqui para funcionar. E olha quantas funções eu uso aqui. Então, ó, se vocês perceberem, deixa eu diminuir aqui para a gente ver tudo que eu escrevi. Ó, isso foi tudo que eu escrevi para que nosso programa funcionasse. Vamos arrumar bonitinho. É sempre legal deixar organizado para a gente entender o que está acontecendo. Então, olha, no nosso programinha do Mario, eu posso até melhorar isso aqui. Eu defini uma função, ó, que é mudando de roupa quando ele está andando. Mudando de roupa andar. Então, se a fantasia for número 1, então ele muda para fantasia 3. Se não, ele muda para fantasia 2. Pular. O que é o pular? Ele pula numa direção. Ele até escolhe a direção que ele vai apontar. Defina pular numa direção. Então, o estilo de rotação esquerda-direita, ele só olha para frente ou para trás. Aponte para a direção, que é a direção que eu vou colocar aqui. Muda para a fantasia que eu quero. Toca o som do pulo, ó. Aí ele desliza por 2 segundos para uma posição que me interessa aqui em cima, ó, que a posição X não se muda. A posição Y é o Y que ele está mais 60. Espera um tempinho. Por 0,2 segundos ele não muda a posição X, mas ele desce 60 aqui. E muda outra fantasia. Eu posso pedir para ele pular andando em uma direção em certos graus. Então andando para frente, andando para trás. Ó, o que ele faz aqui. Mas eu não estou colocando a direção, ele não sabe para onde ele tem que olhar. Mas esse aqui, olha, esse aqui ele pula. Vamos ver como que eu uso isso no meu programa. Então, ó, quando acerta para a esquerda, é andar para a esquerda. Ele olha para a esquerda, muda de roupa, muda a posição, e aí ele vê se a tecla estiver pressionada, ele espera mais ou menos tempo. É como se ele estivesse correndo. Então, seta para a esquerda é isso daqui. Seta para a esquerda. Agora, vamos ver a seta para a direita. Então, a seta para a direita, ele olha para a direita, muda de roupa e muda o valor de X. O S é o do salto, ó. Então, quando a tecla S for pressionada, se a tecla seta para a esquerda for pressionada, se eu estou pulando e apertando para a esquerda, ó, então ele usa o bloquinho. Pule andando para a direção. Qual direção aqui? A direção que ele está olhando, que é para a esquerda, em graus. Se não, se a seta para a direita estiver pressionada, então ele vai pular para a direita. Se mesmo assim não tiver nenhuma tecla apertada, então ele só pula. Qual direção? A direção do Mario. Então eu venho aqui e pego o nosso bloquinho direção. Então o Mario está olhando para a direção 90 quando ele olha para lá. Quando eu olhar para a esquerda, ó, ele olha para a direção menos 90. Então é uma variável que sabe exatamente para onde ele está olhando. Eu pego isso que é a direção que eu já estou olhando e jogo no meu bloquinho aqui. Então, pulou, olhou para lá. Olhei para o outro lado, ele está olhando para o outro lado, então ele vai pular olhando para esse lado aqui. Mesma coisa, ó. Quando ele pula segurando a seta para frente ou para trás. Legal, né, pessoal? Então percebam que usando as funções a gente facilita muito a nossa vida do programa, tá vendo? Pular. Se eu precisasse
usar esses 3 bloquinhos aqui dentro. Ó, quanta informação eu teria que escrever novamente. Ó. Todas essas informações, elas teriam que estar aqui dentro para toda vez que eu pulasse. Por exemplo, mudo de roupa. Eu teria que repetir 2 vezes mudar de roupa. Então, ó, eu não preciso, eu faço uma vez só, se for a mesma instrução, e uso esses bloquinhos de essas funções, esses blocos dentro do nosso programa. Tá bom? Então eu vou deixar uma lição para vocês criarem funções e usarem essas funções dentro de um programa básico, tá bom? E aí vocês entram em contato comigo caso vocês tenham um problema. Mas voltando aqui, ó, as nossas funções não precisam ser muito complicadas, elas podem ser simples. Por exemplo, pulo, é isso aqui, pular. Andar, não vai andar porque eu preciso colocar o número de passos aqui, tá? Se eu colocar 10 passos aqui, ele vai ser sempre 10, ó. Opa, não dá, eu preciso... Pronto, se eu clicar aqui ele vai andar. Só que chega no final ele bate. Vamos fazer um teste aqui, ó. Ele vai andar o número de passos, mas vamos fazer um teste. Se sensores ele estiver tocando na borda, cadê? Tocando na borda da tela. Se estiver tocando na borda, então eu vou fazer ele aparecer nesse cantinho aqui, ó. Que o meu x seja menos 234. Então vamos lá. Movimento, vá para x menos 234 e o y vai ser o valor de y que ele já tinha antes. Eu não quero mexer nisso. Então vamos lá, vamos ver. Eita, que ele está encostando nessa borda aqui, não deu muito certo não. Então 234 é muito, vamos colocar 186 menos 190 aqui. Pronto. Aí eu apertei, andou, pulou, porque essas são as instruções que é quando eu aperto o botão aqui. De novo. De novo. De novo. Opa, você viu? Ele saiu de um lado e foi para o outro. Dá pra gente ficar repetindo esses passos aqui, fazendo ele andar quantas vezes for melhor pra gente. Então, não preciso escrever várias vezes as mesmas informações. Eu uso as nossas funções. Beleza, pessoal? Então, qualquer coisa vocês entram em contato comigo que a gente tira as dúvidas. Mas eu acho que para vocês vai ser tranquilo isso daí, tá bom? Tentem usar as nossas estruturas de decisão, estruturas de repetição, tá bom? E não façam igual ao que eu fiz. Façam diferente, tá? Pensem numa ideia original de vocês. Beleza, pessoal? Até mais.